Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre estudos de paz no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu tenho uma convidada super especial. Então fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre estudos de paz no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu tenho uma mestre no assunto, uma autoridade que tem reconhecimento internacional. Por acaso encontrei ela num curso muito bacana aqui em São Paulo, não pude perder a oportunidade de aproveitar para a gente conversar sobre esse assunto tão importante para todos aqueles que acompanham o nosso Momento Arbitragem. Séries Tramontini, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que você historiasse um pouquinho sobre a sua trajetória nesse tema para a gente poder introduzir e bater uma bola sobre o assunto. Eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar te conhecendo e essa oportunidade de falar para todos vocês um trabalho que recentemente foi fundado aqui no Brasil, né? Porque, bom, se tu me pergunta sobre a minha trajetória é permeada por muitas nuances, né? Mas especificamente com relação aos estudos de paz, eu posso dizer que eu me considero uma cientista da mente e uma cientista do comportamento humano. Então já faz 20 anos que eu venho estudando a mente humana, os comportamentos humanos. E há alguns anos atrás eu fiz Direito, fui formada em Direito também. E alguns anos atrás eu fui selecionada para um mestrado na Cátedra de Paz da Unesco, na Áustria, na sede de Innsbruck. E quando eu fiz esse mestrado, eu gerei essa motivação de trazer esses estudos de paz para o Brasil. Porque eu me questionava muito o Brasil com toda essa multiplicidade e essa variedade de culturas dentro de um só lugar, né? Por que nós não tínhamos ainda estudos de paz dentro da academia brasileira? Foi nessa oportunidade que você ajudou a fundar, foi cofundadora dos estudos de paz aqui no Brasil. Exatamente. Incluindo na academia brasileira, o estudo assim, organizado, sistêmico dos estudos de paz. Na verdade, no mundo, em vários países e continentes, nós temos essa disciplina como direito, nós temos essa área, na verdade, não é uma disciplina, né? Nós temos a área de Peace Studies, estudos de paz. Né? Aqui no Brasil a gente tem medicina, direito, sociologia, mas estudos de paz não tinha. Então eu fiquei com essa tarefa, assim, essa aspiração de trazer esses estudos para o Brasil. E quando eu terminei o meu mestrado com a Cátedra de Paz da Unesco, eu tive uma conversa com o detentor da Cátedra de Paz da Unesco, que é um dos maiores nomes de paz do mundo, e falei para ele que eu tinha essa aspiração de trazer esses estudos para o Brasil, porém com uma pequena diferença deles, dos estudos lá. Que aqui no Brasil eu gostaria de trabalhar com o equilíbrio emocional do mediador, porque eu percebo que nós temos um movimento muito grande sobre a mediação aqui no Brasil, né, um movimento crescente em treinamento dos mediadores. E que vai ganhar larga escala agora com a nova lei, né, com a Lei 13.140. Então, assim, na verdade os mediadores são cuidadores. E quem cuida dos cuidadores? É verdade. Né? Então, o meu trabalho dentro do equilíbrio emocional, que é o foco do meu trabalho, não é resolução de conflitos, e sim transformação de conflitos, é como a gente vai ajudar, vai cuidar dos cuidadores, ou seja, trabalhar o equilíbrio emocional do mediador. Só para a gente fazer um parêntese aí, dá uma explicada para a gente qual seria propriamente a diferença entre resolução de conflitos e transformação de conflitos. Dentro dessa perspectiva, bem singelamente, assim, porque é um tema muito amplo e muito vasto, né? E eu procuro não gerar conclusões assim precipitadas acima de um tema tão complexo, mas a grosso modo seria assim, dentro dessa perspectiva que a gente trabalha, que é de transformação de conflitos dentro de um método que se chama elicitivo, que eu posso falar um pouquinho depois, todos os conflitos que nós temos, que são gerados pelos encontros, né? Então isso quer dizer o quê? Que conflito não é algo a ser suprimido ou ruim, ele é apenas parte da própria vida. Então é essa perspectiva que nós olhamos os conflitos. O ponto não é o conflito em si, mas as ferramentas e o modo que a gente lida com ele, porque o conflito é inerente das nossas relações, é inerente de nós mesmos. Nós somos seres que
que nos encontramos conosco e com o mundo, e isso geram tensões, e essas tensões a gente coloca o nome de conflito. É uma forma representativa, né, linguística que a gente... Então, na verdade, na perspectiva dos estudos de paz, os conflitos não são propriamente resolvidos. Não. Eles são transformados em outro estágio, em outras dimensões. É isso? Eu não diria dimensões, mas seria mais ou menos assim. Todos os encontros com a vida, todo o meu encontro com a vida, eu parto de um ponto e vou ao outro. Quando eu saio desse encontro para outro encontro, aparentemente eu posso gerar essa ilusão que foi resolvido, mas novas demandas são geradas. Então, há um contínuo processo de transformação. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente trabalha. E também, como eu disse, essa questão do equilíbrio emocional do mediador, que é o nosso foco, né? É trabalhar essa perspectiva do equilíbrio emocional, é a gente ajudar o mediador a perceber que mesmo que tenha juridicamente alguns conceitos de neutralidade, o mediador só ao entrar no sistema, mesmo que ele não faça nada, ele já está alterando o sistema. E é muito interessante, isso tem a ver com o método elicitivo de transformação de conflitos. Um mediador dentro do método elicitivo de transformação de conflitos talvez seja o método mais desafiador para o mediador. Por quê? Porque ele é parte do sistema, mas porém ele nem sempre atua com uma ação física, né? Então ele se coloca equilibradamente como uma terceira parte que vai ajudar a equilibrar um sistema que está disfuncional. Perfeito. Então é muito interessante, por isso que exige o mediador em ele se conhecer a cada momento, em ele se equilibrar emocionalmente, ele perceber as emoções, ele entender um pouco o papel da mente. Então o mediador, ele lida com o conflito, fazendo a observação do conflito, capturando as emoções que permeiam de cada lado nesse conflito, mas sabendo dentro de si neutralizar para que aquilo também não afete a própria condução daquela transformação do conflito. Isso, porque a gente tem observado há muito tempo já que o que acontece? Nós somos sequestrados pelas emoções. Isso o mediador também passa por isso. Então, quando surgem as emoções dentro de um sistema, porque é inevitável que elas são independentes, surgem no contato com o outro, o que acontece por vezes? Muitas vezes a gente se vê sequestrado e entra naquele rol emocional. Então, a gente pode perder um pouco da clareza de olhar o conflito. E nesses estudos vocês trabalham metodologias? É mais um estudo filosófico, um estudo técnico? Como você classificaria esses estudos? Dentro da pós-graduação, a gente está tendo a primeira turma da pós-graduação em transformação de conflitos e estudos de paz. É muito interessante porque a gente não colocou da paz, a gente colocou de paz porque dentro dessa perspectiva a gente trabalha com a multiplicidade de pazes. A gente não tem no português esse plural, a gente usa paz, mas na verdade esses estudos que a gente chama filosofia transracional, que vai além da racionalidade, incluindo a espiritualidade e outras camadas da nossa existência humana. A gente usa esse termo pazes, são as muitas pazes. Então a gente tem uma parte da pós-graduação que é uma parte mais filosófica, que é o primeiro semestre, onde a gente passa a estudar 5 famílias de pazes, que é um método da Cátedra de Paz da Unesco. Então são 5 interpretações, 5 lentes de ver os estudos de pazes, que é muito interessante, é dado pela Cátedra de Paz da Unesco, então eles vêm ao Brasil fazer esse trabalho com a gente, porque nós temos essa parceria, né? Porque a nossa pós-graduação ela é permeada de 560 horas. Então ela é uma pós-graduação bem mais robusta que aquelas verdade, que são 360 horas. Na verdade, nós temos um currículo de mestrado internacional. Porém, é um sistema de lato sensu. Certo. E o segundo semestre, mesmo o primeiro semestre sendo a filosofia transracional, ou seja, essas 5 famílias de pazes, e a gente passa por esses aspectos filosóficos, todas as disciplinas, todos os módulos que a gente chama, que é uma aula por mês, nós temos práticas também relacionadas àquilo que a gente vive. Então é sempre uma mistura de prática e teoria. Isso permeia todo o curso. Então a gente tem na prática, não só em sala de aula, mas na dinâmica da equipe frente aos alunos,
a gente vai facilitando modos de mediação elicitiva e os alunos vão percebendo como a gente lida. E eu gosto muito desse termo, que a gente vai ensinando pelas costas. Ou seja, muito mais com as nossas ações, eles vão percebendo como as mediações são feitas. Com os exemplos com que os vão exemplos sendo que vão sendo oferecidos trabalhados ao nas grupo. dinâmicas, nas Exato. atividades, né? E o segundo semestre todo permeado por equilíbrio emocional, onde vem neurocientistas, estudar mente, o que é consciência, o que são as emoções, o que são sentimentos, que é muito importante dentro dessa nossa perspectiva, esse estudo. E o terceiro semestre a gente estuda a transformação de conflitos e o método elicitivo e as práticas elicitivas, que engloba comunicação não violenta, a pedagogia da cooperação, ritmos transformadores. Então tem teatro do oprimido, teatro para a vida. São modos de a gente sair um pouco desse campo cognitivo e representar os nossos conflitos. E esse conhecimento que é trabalhado no curso, que é construído ao longo dessa jornada de estudos, você acredita que ele forja um mediador mais preparado para poder lidar no dia a dia com os conflitos normais da vida das pessoas, dos relacionamentos de negócios, relacionamentos de família e todos os outros tipos de relacionamentos? Com certeza, eu acredito muito nisso, por isso que eu trouxe esses estudos para o Brasil. Porque eu percebo que a gente tem um modo, por vezes, o Brasil é permeado de muitas misturas, de tudo, essa multiplicidade. Então o Brasil, eu vejo assim, eu fico muito feliz de ser brasileira e de voltar ao Brasil, porque a gente tem essa coisa da paz energética, que a gente chama essa energia, né, que permeia as nossas relações. E então eu percebo que todo esse pragmatismo do direito é sim essencial a gente estudar, porém a gente pode ir além dessa racionalidade. Então a pós-graduação ela traz esse lugar, a gente entender as nossas relações, esses modos por uma outra perspectiva que não seja cognitiva. Perfeito. Bom, na verdade, como eu falei, a gente está aqui em um cenário belíssimo, você está vendo, uma pousada em São Paulo, participando de um curso da Dinâmica da Espiral. E nessa oportunidade eu conheci a Séries Tramontini, que é uma grande autoridade em estudos de paz no Brasil, tinha que conversar com ela. Então todos os ruídos externos que você está ouvindo, considere que está tudo em dinâmica, em funcionamento aqui, nada parou, mas a gente não podia perder essa oportunidade. Mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora, Séries, está extremamente curioso. Que curso é esse? Aonde eu faço esse curso? Como eu localizo? Tem turma ofertada? Não tem? Dá uma posição para a gente. Está uma turma em andamento? É Isso. assim que está? Hoje é a primeira turma que está acontecendo. São 32 alunos do Brasil todo. Está acontecendo em Florianópolis. E essa turma finda em julho do ano que vem. E em setembro do próximo ano nós iniciamos uma nova turma. Eu gostaria de salientar que nós temos uma cooperação internacional com a Cátedra de Paz da Unesco, onde o nosso certificado, o diploma, vai ser chancelado pela Cátedra de Paz da Unesco, que querendo ou não, Fantástico. no nosso sistema tem Claro. um peso, né? Tem um peso, sem dúvida. Então Não, é a única e pós-graduação. dá uma qualificação que a pessoa pode aspirar até mesmo carreiras internacionais. Exato. Diante disso. E essa parceria, o que acontece? Como o nosso currículo é um currículo de mestrado internacional, todos os nossos alunos que findarem a nossa pós-graduação em julho do ano que vem, quem quiser continuar o mestrado fora do Brasil, temos essa parceria. Os nossos alunos fazem um semestre na Cátedra de Paz da Unesco e a tese, né, lá, e ganham os 2 certificados. São pós-graduados em transformação de conflitos e estudos de paz e mestre pela Cátedra de Paz da Unesco. Você vai deixar uma vaga reservada para mim. Por favor, adoraria. Eu também gostei muito. Eu sei que você está muito curioso. Tem um endereço eletrônico que a gente possa fornecer para quem quiser mais informações? Então eu posso deixar, pós-paz, @projetocooperação.com.br, e eu posso deixar também o meu telefone. Pode fornecer. É 48-9686-8654. Vou ficar feliz de Repete, por recebê-lo. 48-9686-8654. Tá certo. Séries, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer imensamente sua participação e te dar a palavra para as considerações finais. Eu te agradeço a oportunidade e, na verdade, eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. E eu espero que outras pessoas possam se engajar nesse projeto, porque é um projeto bem audacioso e muito bonito.
que está acontecendo em Florianópolis, contando com diversos parceiros. E eu espero vocês na nossa pós-graduação. Muito obrigada. E o Momento Arbitragem apoia iniciativas como essa, naturalmente, que se possa aprofundar, verticalizar o estudo sobre o conflito, aquilo que não é estudado na Faculdade de Direito, mas que precisa ser estudado pelo ser humano para que a gente possa lidar com ele da melhor maneira e resolvê-lo da forma mais eficiente. Esse grito aí que você acabou de ouvir é chamando para a aula do Dom Beck. Então a gente vai voltar agora. Obrigada. Quero agradecer imensamente a sua presença, a sua audiência e dizer que você me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Se você tiver uma dúvida, pergunta, crítica construtiva, sugestão de pauta, encaminha para o meu e-mail que está aparecendo aí na sua tela. No mais, grande abraço para você, até o próximo programa.